Sim, se nós fizermos uma pesquisa com as pessoas nas empresas, a maior queixa das pessoas não é o salário, não são os benefícios, são eu não sou ouvido, eu não sou ouvida. Mas você fala bastante, é diferente. Se perguntar para a maior parte dos maridos e principalmente das esposas, as maiores críticas é eu não sou ouvido. Mas, nossa, como não? Minha esposa, meu marido fala pra caramba, tá falando, mas do outro lado não está ouvindo. E aí os relacionamentos, eles vão se distanciando, seja em casa, seja na empresa. Então, assim, eu quero me tornar um líder melhor, um empresário melhor, um pai, uma mãe melhor. Comece hoje, né? A pessoa pode começar hoje. Quem vai ser a primeira pessoa? Eu sei que eu vou chegar em casa, vou chegar na empresa, vai ter alguém lá me questionando. Eu vou ouvir. É o fator número 1 do feedback. Seria o ouvir. Não falar, mas o ouvir. E é engraçado, porque você está falando isso para mim, André, e eu fiquei refletindo aqui as amizades que eu tenho, as relações que eu tenho e eu já tive. Normalmente, aquelas pessoas que são bons ouvintes, então ele fica em silêncio, fica te escutando, é a pessoa que você mais se abre. Exato. Você fala, o cara tá me escutando genuinamente. Exato. Se você fala, outro já tá falando, você fala, aí fica uma disputa, então você nem talvez vai abrir tudo aquilo que você deveria abrir. Então imagina para um gestor, para uma empresa como um todo, aquelas pessoas que foram fazer aquelas aberturas e não conseguiram se sentir ouvidas ou acolhidas, qual é a forma que a pessoa vai falar genuinamente, falar, cara, a gente está indo para um caminho errado, gestor, só queria te mostrar que os números não estão batendo. E o cara não consegue nem falar isso. Aí no final ele vai ser cobrado no trimestre, ele não bateu a meta dele, aí ele vai jogar a culpa na equipe, e aí vai dar mais chicotada na equipe, e a equipe cada vez mais distante dele, e aí a hora que você vê, um tá pensando A, outro Z, um falando de produto, outro falando de serviço, e no final você fala, cara, como eu comecei, que é quando você termina um casamento, um relacionamento, Exato. Como eu me relacionei com essa pessoa, cara. Exatamente. A gente é totalmente diferente. É. E já eram diferentes, apaixonados ou não, mas não essa capacidade de ouvir, de compreender. Sabe por quê, Sérgio? Quando eu ouço a outra pessoa, você falou, né? Aqueles amigos que ouvem são os que eu mais confio. Porque quando a pessoa ouve, ela passa um sentimento de confiança. De cuidado. Gera isso na pessoa, né? Tem até técnica que fala sobre isso. Quando eu ouço apenas, já deve ter acontecido com você, aconteceu comigo inúmeras vezes, termino uma reunião, um almoço e falo, nossa, foi a pessoa mais legal, foi aquela lá, mas não falou nada. Não Exatamente sei, alguma coisa nele foi ótimo. Isso, porque todo mundo tá falando. Eu costumo falar que nós vivemos no mundo The Walking Dead. Tá? Aquela seria. Você assistir uma parte dele, não assiste todo, porque eu tenho filhos pequenos, e aí quando eles começaram a ver, eu falei, não, deixa eu parar com isso. Mas aquilo é real. Sai aqui para almoçar, para tomar um café, as pessoas estão no celular o tempo todo, ou as pessoas estão falando, aí um fala, o outro termina de falar, aí vira essa competição que você falou. Cara, eu não me conecto com ninguém. As pessoas não se conectam mais, olhar nos olhos para ouvir aquilo que a pessoa está falando, depois falar, pô, interessante, fala um pouco mais sobre isso. Não, a pessoa terminou, já quero contar alguma coisa melhor. Fala um pouco mais sobre isso. Nossa, faz anos que eu não escuto isso. Quando você fala isso pra pessoa, mais. Gera uma confiança, que você fala, como é que eu consigo uma confiança tão rápida com as pessoas? Ouça e faz esse questionamento. Fala um pouco mais. Interessante isso que você está falando. A pessoa vai sentir uma confiança que talvez, há tempos não está acontecendo. E o que você acha, na sua visão ao longo da sua carreira, que está fazendo a gente... De novo, a tecnologia é um meio, mas que talvez esteja enaltecendo coisas que já estavam internas dentro de nós. Mas na sua visão, a gente está indo para um caminho de melhoria disso? Ou seja por imposição, né? Porque as empresas agora precisam ter isso, precisa ter aquilo, ou a gente está de fato piorando os nossos convívios, as nossas relações, elas estão cada vez ficando mais complexas, mais difíceis. Eu vejo na prática que elas estão ficando mais difíceis e mais complexas. Nós não temos consciência, né? Eu ouvi um podcast teu falando sobre isso, né? As pessoas não conseguem ficar sem o celular um dia. O Rafael Kenji falou isso. Isso. Então, é uma coisa muito séria, porque às vezes eu não tenho consciência. Você fala para mim, André, você está
tá usando muito o celular. Eu já quero, em vez de eu falar, deixa eu pensar, deixa eu calcular aqui quanto tempo para ver se faz sentido o que tá me falando ou não. Então eu já rebato e aí quero mostrar que eu tô usando pouco e isso não me afeta, mas está afetando. O que é bom é porque nós temos mais ferramentas hoje para trabalhar isso. Então eu vejo assim, quem sente que precisa de mudança, precisa ter resultado melhor dentro da própria empresa, com outras empresas ou dentro de casa, tem ferramentas. Tem muitos livros hoje, não estou falando um livro de motivação, que pode ser até bom para algumas coisas, mas estou falando de motivação. Livros e filmes que trazem ferramentas práticas para que a pessoa consiga ter um relacionamento melhor e produzir um clima melhor. Dentro de uma empresa, basta o líder, o dono do negócio, mudar as atitudes dele, se comunicar melhor para toda a equipe se ver como um exemplo e começar a mudar. Às vezes ele não precisa nem pedir. Preciso que vocês sejam gratos. Eu trabalho muito gratidão dentro das empresas. Preciso que vocês sejam gratos. Ele não precisa. Quando ele passa a ser genuinamente grato, as pessoas começam a fazer da mesma forma. Isso em casa também. Uma pessoa que muda, às vezes fala, terapia de casal, né? Eu tenho um cara que eu gosto muito, um autor lá dos Estados Unidos, das 5 Linguagens do Amor, que ele fala, a responsabilidade não é dos dois, a responsabilidade é de um, porque se um mudar, é claro, a não ser que a pessoa tenha um desvio de caráter, faça coisas... mas é uma patologia, aí já é uma coisa um pouco mais profunda. Isso, na maior parte dos casos, quando um muda, eu decido comunicar mais amor, mais gratidão, mais alegria. Eu me preocupo com o que é importante do meu parceiro, da minha parceira. O relacionamento muda e eu não preciso mudar a outra pessoa. Isso é ótimo, porque traz mais poder para mim. Em vez de ficar dependendo do outro na empresa, porque o fulano não faz, por isso que não tá indo. Não. Eu mudo. Naturalmente as pessoas vão mudando. E quem não gosta daquilo vai sair da empresa. Naturalmente. Ou ela pede para sair ou ela é expelida, né? Exatamente. Que você vê muito claramente no esporte isso, né? Sim. Muito, principalmente esporte individual. Sim. Então, assim, eu acho que o trabalho forte tem que ser nos líderes, tem que ser em quem, os donos dos negócios, trazer essa consciência. O que eu estou comunicando? Qual é o clima da minha empresa? O que eu estou proporcionando para as pessoas? As pessoas saem felizes da minha empresa, não é alegre porque bateu a meta, isso é bom, mas elas saem felizes. O que elas fazem? Imagina chegar para um colaborador, falar, fulano, posso falar com a tua esposa ou com o teu marido e saber a real como você se sente em relação à empresa, o seu sentimento. E a pessoa poder ter segurança que o que o marido ou a esposa falar... Independente, ou seja, eu estou me preocupando com você. Isso. Cara, quem faz isso tem a pessoa por décadas na empresa. Por isso que poucas pessoas hoje falam, que as pessoas não querem trabalhar muito nas empresas. Elas não querem porque elas não querem aquelas empresas de 20, 30 anos atrás. Elas querem empresas modernas que respeitam as pessoas e que proporcionam um clima realmente saudável. Né? Porque tem muita coisa ruim. Se eu vou para a empresa e lá também é ruim, eu vou querer sair daquele ambiente.